A primeira estranheza é a forma reduzida pela qual os seres precisam se comunicar no mundo manifestado. Cada raça e cada espécie resolve de alguma forma essa questão. A forma, aqui escolhida, é a mais limitada entre todas as raças e espécies. E, por mais clara que pareça, ainda assim será pouco entendida. Adicione-se a isso o fato de que a comunicação se ajusta ao seu tempo. A filosofia contemporânea, por exemplo, é a soma de todas as escolas filosóficas anteriores. A filosofia contemporânea possui um ferramental de compreensão muito maior do que a filosofia anterior a ela. Na atualidade, a filosofia repousa disponível para um grande número de seres humanos, como um auxiliar gigantesco para o entendimento. À luz dessa filosofia, e sem situar as escolas de pensamento anteriores, no tempo e no espaço, o pensamento filosófico dos primórdios chega a parecer demasiado infantil. Os textos que são apresentados, como de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, de Agostinho, e até mesmo de Nietzsche, de Spinoza, ou de Kant, entre outros filósofos, para o olhar contemporâneo posterior, parecem textos inexpressivos, enfadonhos, por vezes tolos, e carentes de brilho em suas reflexões. Para cada época, portanto, mesmo o pensamento anterior servindo de lastro, o novo pensamento os supera, justamente por se construir a partir deles. É possível ver os rastros desse passado, mesmo nas discussões acadêmicas, para a construção do chamado pensamento futuro de sustentação das novas eras. A comparação, portanto, é danosa para os pensadores antigos, que se apoiavam nos imensos limites dos ambientes parcamente conhecidos. A capacidade desses pensadores é inegável, porém o universo que se disponibiliza em cada época torna qualquer comparação inútil e injusta. Sabedores disso, é possível compreender o quanto a linguagem não se resume a um conjunto de palavras e textos. Cada vez mais, o ser humano percebe a carência de uma linguagem disponível, sem a participação plena, ou pelo menos ampliada, daquilo que o faz compreender. Cada vez mais, o ser em manifestação descobre no silêncio a base da compreensão. A observação silenciosa entrega ao ser a linguagem primordial reveladora. Essa linguagem primordial revela, primeiramente, o contato empático, sem o qual a comunicação inexiste, ou se torna superficial, e adequada ao modelo incompreensível. Não há necessidade de buscar essa linguagem, mas sim de permitir sua expansão, a partir daquilo que está no próprio ser. Somente através dessa linguagem é que se dá a comunicação com compreensões plenas. Sobre o tempo, já foi dito ao longo de todo o livro que há dois ambientes para compreendê-lo, ou seja, o ambiente das águas de cima e o ambiente das águas de baixo. Para falar do tempo, no nível de comunicação disponível nas águas de baixo, várias vezes se demonstrou que o que faz o tempo existir é o movimento. O tempo só é compreendido no mundo manifestado, se houver algum movimento. Se não houver movimento, o tempo não existe. O tempo, portanto, é a consequência natural da movimentação de algo em algum plano, seja esse plano mais denso ou o mais sutil possível. Os conceitos de temporalidade e de atemporalidade ficam claros com esse entendimento. Atribuir-se permanência ou impermanência, como fez Agostinho, mostra o quanto os filósofos antigos baseavam seu pensamento no ambiente que lhes parecia mais compreensível. Mostra, ainda, o quanto os filósofos, de uma forma geral, são comprometidos com os valores mais próximos de sua compreensão localizada.